Mas quando é que Porto Novo virou Itapiranga? Porto Novo vira Itapiranga em 1929. Temos uma imagem mais adiante, mas podemos tranquilamente falar nela. Mas senão a gente pode deixar para depois mostrar Não, mas a imagem. Eu acho que é importante, eu acho que faz parte dessa nossa cronologia. Em 29, isso confunde muitas pessoas. Acho que é uma questão muito sensível. Porto Novo passou a ser Itapiranga em 29, ocasião em que esteve em Itapiranga um cara chamado Adolfo Konder. O Adolfo Konder, na época, ele era o presidente de Estado de Santa Catarina. Hoje a gente denomina essa função de governador do Estado. Uhum. Mas antigamente era o presidente de Estado de Santa Catarina, numa expedição por todo o Estado. Foi a primeira comitiva que fez, então, uma grande visita por todas as regiões. Então, ele visitou São Carlos, visitou Mondaí, Porto Feliz, visitou Porto Novo. Depois ele subiu aqui, foi até Dionísio Cerqueira e lá a expedição retornou novamente para o litoral. E naquela ocasião, foi uma sugestão do Adolfo Konder, isso a Maria Rode, no livro Espírito Pioneiro, ela descreve espetacularmente bem. Ela diz que ele, olhando alguns mapas da cartografia local, ele diz, que legal, Itapiranga. E a sugestão do nome Itapiranga foi do Adolfo Konder. Hoje, equivocadamente, a gente talvez aprende que Porto Novo surgiu por causa da Pedra Vermelha, tinha muita Pedra Vermelha, né? Não foi bem assim essa história. Itapiranga surgiu por sugestão do presidente do Estado, Adolfo Konder, e Itapiranga, sim, Itapiranga significa Pedra Vermelha, mas não é que o nome surgiu em função da Pedra Vermelha. O nome surgiu em função de uma sugestão de uma autoridade máxima, foi a primeira autoridade que visitou a região, e foi a sugestão dele. Isso logo foi... Ele chegou, mas a palavra, o nome Itapiranga, ela já rodava aqui dentro da colônia? Isso, Gustavo, não saberia te dizer, mas possivelmente não. Porque... Mas daí ele talvez tu não tenha como responder isso, mas aí da onde ele tirou Itapiranga? Ele tirou por causa desse mapa, ele tinha Antigamente havia o seguinte, Gustavo, não sei se já tiveram, talvez o pessoal que está em casa, já tiveram oportunidade de visualizar esses materiais cartográficos que eram feitos com os mapeamentos precisos dos lotes, dos rios, que está disponível hoje no arquivo do Volksverein. Está todo migrado para a biblioteca da Unicinos, mas lá tem os mapas, todos eles, com os rios desenhados, com os lotes desenhados, tudo de forma perfeita. Foi feito um mapeamento incrível, naquela época já. E aí, segundo a Maria relata no livro, ele viu lá um riozinho, um córregozinho, que hoje a gente não sabe onde é esse riozinho, e esse riachinho, ele tinha o nome de Itapiranga. Então, ele viu isso em cima dessa carta que foi apresentada para ele, e aquele nome Itapiranga que ele leu lá, ele disse, que legal, poderia ser o nome do lugar de vocês. Isso, então, logo teria sido acatado pelas pessoas e no dia seguinte Mas o Riacho Itapiranga não é o que cruza embaixo da JBS? Não sei, Gustavo. Até onde eu sei, o Riacho Itapiranga, aquele da JBS, tem o Itaputinga, que é o Riacho da Cooper, e tem esse aqui da UCEF, que eu não sei o nome, mas um desses três era o Riacho Itapiranga. Quem sabe seja um deles. Eu vou ter que olhar esse mapa. O que eu estou dizendo aqui é, por exemplo, muitas das coisas que a gente fala aqui, não é que o Leandro sabe disso do nada, é porque a gente leu isso. Então, como disse, essa informação da mudança do nome, inclusive depois a fotografia, ela está amplamente divulgada num livro que se chama A Viagem de 29. Então, houve todo um roteiro escrito com detalhes da viagem, o que eles encontraram. Aqui, inclusive, eles foram recebidos com um churrasco em 1929. Então, essas narrativas, elas estão nesse livro. E a Maria, no livro que ela lança anos mais tarde, em comemoração aos 25 anos da colônia Porto Novo, então lá ela faz essa descrição. Por que da mudança do nome de Porto Novo para Itapiranga? E ela atribui essa mudança à sugestão, à indicação do então presidente Adolfo Konder. E como é que eles sabiam que o presidente vinha? Havia comunicação, as pessoas se comunicavam. Havia, obviamente, por exemplo,
para eles serem recebidos aqui de forma triunfal. Foram construídos, tem as fotografias, né, nesse livro de 29, eles foram armados arcos triunfais, onde ele passou e tal, foi recebido pelas crianças com bandeirinhas brancas. Então houve uma preparação para recebê-lo. Naturalmente havia, sei lá, eles se comunicavam, havia uma comunicação, mas as pessoas aqui se prepararam muito, porque seria a primeira visita oficial de uma autoridade de Estado. Até então eles eram completamente desconhecidos. A região, ela sobrevivia com a menor estrutura de governo. Não havia nada implementado aqui de recursos. Escolas, por exemplo, as escolas eram mantidas pela comunidade. Os pais pagavam os professores. Então, era assim que funcionava.